Bom dia, Jacilusa. Bom dia. Está entrando. Hoje a gente encerra, não é? Saúde coletiva. Você foi lá na sala de vacina realizar a atividade? Ainda não deu tempo, não. Bom dia, Laudejane. Laudejane e Jacilusa já realizaram a atividade de sala de vacina? Professora, eu ainda não fui, por causa que eu ainda não tive como ir, chovendo. Sim, pronto. Aí eu aguardo até a próxima semana, viu? Porque Tá certo. Eu só mando na semana que vem também. na sexta-feira eu já quero entregar tudo à coordenação do grau, né? As frequências de vocês, as atividades e já a média de vocês em saúde coletiva. Maria também vai fazer na próxima semana, não é? Vou, professora, eu tô acabando a do posto. Você já foi no posto? Eu fui, eu só tô organizando aqui o posto. Você foi ao posto de saúde? Fui. Sim, tá certo. Pois quando você terminar, aí já vai, tira foto e me envia para eu já ir corrigindo e observando, mas com certeza, né, vai ser uma nota boa, que todos foram e observaram o funcionamento de uma sala de vacina. Bom dia, Maurício. Bom dia. Maurício também ainda não fez a atividade de sala de vacina. Não. Tá certo. Próxima semana, viu? Na sexta-feira eu já quero estar enviando para o grau, a coordenação do grau, a frequência de vocês e as atividades e a média de vocês, certo? Bom dia, Sônia. Bom dia. Sônia foi para a sala de vacina, já fez a atividade? Não, ainda não, vou segunda. Tá certo. Na próxima semana. Hoje encerra saúde coletiva. E na próxima semana fica para quem está em pendência, porque tem alunos que não estão conseguindo assistir essas aulas, mas assiste ao vídeo e faz as atividades e me envia. Então, esse aluno vai ter sim a sua nota, a sua média em saúde coletiva. Vamos hoje encerramos hoje o meu vídeo travou. Uma hora dessa, a internet já está assim. É o aplicativo, esse aplicativo Zoom também dá umas travadas boas. Vamos lá, na página de vocês, na apostila, vocês vão ver a parte de vigilância das doenças crônico não transmissíveis. Muita coisa na apostila de vocês, né? E vocês vão ler, viu? Ainda hoje, leia tudo sobre a vigilância dessas doenças crônicas não transmissíveis. Não tem como eu colocar tudo que está na apostila de vocês, por conta do tempo. Vocês veem, né? Se fosse na sala de aula, uma manhã toda, quanto de coisa poderia ser acrescentado nessas aulas, a participação de vocês, que fica só eu aqui falando e vocês sem poder dar nenhum exemplo, nem trazer para a realidade de vocês, igual a semana passada não, quarta-feira, aquela aula sobre saúde do idoso, como é interessante que todo mundo tem idoso na família, que poderia citar exemplos de algum atendimento que foi e o idoso sofreu, né, alguma violência, alguma negligência, e ficou aqui só eu desse lado de cá falando, né? Isso é muito ruim, eu não gostei realmente dessas aulas, dessa forma, né, online.
E é a forma que vocês têm no momento para aprender. E não se deter só essas aulas, e sim pesquisar, ler bastante, tá certo? A mesma coisa sobre essas doenças crônicas não transmissíveis. Lá no início, nós tivemos as doenças transmissíveis. Lembra? Aquele monte de doença, muitas delas já têm vacina na prevenção. Então, foi tantas doenças que aprendemos que eram transmissíveis. Hoje, apenas as doenças não transmissíveis. Essa parte de vigilância é a notificação dessas doenças, para que o Ministério da Saúde fique sabendo. Como é que o Ministério da Saúde fica sabendo sobre essas doenças não transmissíveis? Lá, com os dados do atendimento desses pacientes com essas doenças na atenção básica, como também na hospitalização, os que são hospitalizados. Todos esses dados, né, vão para o Ministério da Saúde e ele fica sabendo quantos casos de doenças crônicas não transmissíveis tem em cada município. Então, as doenças crônicas, vocês sabem, crônico é quando não tem cura. É quando é uma doença, né, que se instalou e que vai precisar de um tratamento longo. Aí é chamado de crônico. As doenças crônicas são caracterizadas basicamente por serem doenças que possuem um lento desenvolvimento e uma longa duração. Muitas delas ainda não possuem uma cura. Tem doença crônica que já tem cura, tipo o câncer. O tratamento é longo, é doloroso, muito gasto para o Ministério da Saúde, mas tem vários casos de cura nas doenças, em algumas doenças do câncer. Segundo o Ministério da Saúde, 57,4 milhões dos brasileiros possuem ao menos uma das doenças crônicas não transmissíveis. Até o Ministério da Saúde usou essa sigla para as doenças crônicas não transmissíveis, que é DCNT. Dentre as mais prevalentes, né, dessas doenças, né, que está no cenário, a hipertensão, a qual já estudamos sobre o programa de hipertensão, como também os problemas de coluna. Chegou a uma certa idade, e eu vejo já muita gente jovem com problemas de coluna, diabetes, artrite, reumatismo, osteoporose, depressão e asma. A depressão, né, já é uma doença que está muito comum, nós vamos abordar ela um pouquinho quando estiver estudando as doenças mentais. Nas últimas décadas, as doenças crônicas não transmissíveis passaram a liderar as causas de óbito no país, ultrapassando as taxas de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias. Antes, as doenças transmissíveis era a que mais causava mortalidade nas pessoas. Depois, né, que foi descoberto as formas de prevenção, inclusive a vacina, já pode ter um controle dessas doenças. E agora quem lidera, né, no ranking de mortalidade são as doenças crônicas não transmissíveis. Junto ao produto de limpeza, papel higiênico. Principais grupos dessas doenças crônicos não transmissíveis. Doenças do aparelho circulatório, né? Quais são as doenças do aparelho circulatório, do respiratório, e neoplasia, que é câncer, e também o diabetes. Do aparelho circulatório, já podemos considerar a hipertensão, as doenças que afetam o coração, o respiratório, né, que acomete o pulmão, as vias respiratórias, né, inferior e superior. Segundo projeções do Instituto Nacional do Câncer, os tipos de câncer com maior incidência, à exceção de pele, não melanoma. Então, o caso do câncer de pele, tanto no homem como na mulher,
é o câncer que mais mata. Vocês sabiam disso? Câncer de pele está em primeiro lugar no ranking, tanto para homem como para mulheres. Para o homem é assim: primeiro lugar, o câncer de pele, segundo lugar, o câncer de próstata e terceiro, o câncer de pulmão. Então, o que mais mata na classe masculina? Câncer de pele, próstata e pulmão. E o câncer de próstata, que é tão trabalhado lá na atenção básica, no Novembro Azul, sobre a prevenção, sobre frequentar o urologista pelo menos uma vez ao ano, a partir dos 40 anos. Tem pessoas aí que chegou à fase idosa e nunca foi ao urologista. Por quê? Porque não foi orientado lá na atenção básica. Então, no sexo feminino, lidera assim: primeiro lugar, câncer de pele, segundo lugar, o de mama e terceiro, o câncer do colo do útero. Tá certo? O terceiro é o câncer do colo do útero. Alguns fatores casuais estão relacionados diretamente. Então, o que é que influencia o desenvolvimento desses câncer, tanto no homem como na mulher? A qualidade de vida que eles têm. O fumo, atividade física insuficiente, o uso, né, abusivo do álcool, uma dieta não saudável. Hoje em dia, a dieta das pessoas está sendo bem complicada, muitos refrigerantes, frituras, massas. E daí passa a desenvolver um problema de pressão arterial alta, que também contribui, excesso de peso e o colesterol aumentado. São esses os fatores que contribuem para o desenvolvimento de um câncer, segundo o INCA. Os três componentes essenciais da vigilância das doenças crônicas não transmissíveis que visam reduzir o impacto dessa doença. Então, existe, né, o monitoramento dessas doenças para saber a quantidade. A partir do momento que tem um monitoramento das doenças, também dos fatores de risco, o Ministério da Saúde fica sabendo e, a partir daí, passa a desenvolver ações para reduzir essas doenças. Monitoramento também da morbidade, que é da doença, e da mortalidade. Então, o Ministério da Saúde, ele quer saber quais as pessoas que estão no grupo de risco. O vídeo travou novamente, viu? Então, é isso. O Ministério da Saúde, ele tem como saber quais as pessoas que estão no grupo de risco, quais as pessoas, qual a quantidade de doentes que tem na área, como também de mortalidade por essas doenças. Monitoramento e avaliação das ações de assistência e promoção da saúde. Também o Ministério da Saúde fica sabendo cada ação que é desenvolvida lá na atenção básica para prevenir essas doenças, para ter um controle dessas doenças. Toda ação que é feita tem que ser informada ao Ministério da Saúde. Tem a ficha de atividade coletiva. Quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ver toda a ação que é desenvolvida. Se preenche essa ficha, qual a ação que você desenvolveu, quem ajudou a desenvolver, quem foram os profissionais, se for um nutricionista, um fisioterapeuta, um educador físico, seja lá qual for os profissionais, um enfermeiro, um médico. O técnico também ajuda nessa situação. Então, se coloca quem foi que fez a ação de saúde, o que foi feito, quantas pessoas participaram dessa ação. Então, é uma ficha com várias perguntas que é informado ao Ministério da Saúde. As doenças crônicas custam caro para o sistema de saúde, se não adequadamente prevenidas e gerenciadas. Então, o Ministério da Saúde tem toda essa preocupação. Por quê? Porque é melhor prevenir do que tratar. Depois que desenvolve uma doença crônica, o custo, né, o gasto, é muito alto para o Ministério da Saúde.
gasta com a internação hospitalar, fica ocupando um leito por muito tempo, e os exames que são realizados. Se desenvolve, por exemplo, uma doença crônica no coração, uma cardiopatia, aí vai precisar dos procedimentos, dos exames de diagnóstico, os exames de coração, né? Um ecocardiograma é caríssimo. Todos os exames custam caro para o Ministério da Saúde, como também os procedimentos. Uma cirurgia de coração é muito caro para o Ministério da Saúde. O enfrentamento dessas doenças crônicas não transmissíveis necessita de muito investimento em pesquisa, vigilância, prevenção, promoção da saúde e defesa da vida saudável. Então, é isso. O Ministério da Saúde quer isso. Intensificar mais ações de prevenção à doença e de promoção à saúde. Quando você tem a doença, fazer ações de promoção para manter o controle dessa doença. Fatores de risco para desenvolver essas doenças crônicas não transmissíveis, né? É o excesso de peso, eu já tinha falado antes, né? O sedentarismo, aquelas pessoas que não gostam realmente de realizar nenhuma atividade física, e quando não se tem o controle de uma doença de base. Porque a doença crônica, para poder ela se instalar, antes ela deu um sinal. Apareceu uma doençazinha de base que poderia ser curada e não foi. Então, só foi desenvolvendo outras doenças mais sérias. Então, o tabagismo, a falta de atividade física, o uso abusivo de álcool e também uma alimentação inadequada, né? As alimentações saudáveis, hoje em dia está sendo pouco consumido na mesa do brasileiro. Tudo isso contribui para desenvolver essas doenças. E a vigilância? Como é feita a vigilância? Vocês sabem qual a função da Secretaria de Vigilância em Saúde? Toda cidade tem a Secretaria de Vigilância em Saúde. O que é que a vigilância faz? A notificação de tudo que acontece lá na unidade básica de saúde. Seja a busca ativa, seja uma ação de promoção, de prevenção, seja o diagnóstico de uma doença. Tudo o que acontece, se o paciente foi atendido, o que foi feito nesse atendimento, tudo passa pela vigilância em saúde para ela informar ao Ministério da Saúde. As ações que a vigilância faz, né, possibilita conhecer a distribuição de uma doença, a magnitude e a tendência dessas doenças e de seus fatores de risco na população, identificando seus condicionantes sociais, econômicos e ambientais, com o objetivo de subsidiar o planejamento, a execução e a avaliação da prevenção e do controle dessas doenças. Para a gente entender bem como funciona o controle dessas doenças não transmissíveis em uma unidade básica de saúde, vamos dar uma olhada em um vídeo. Se travar, eu volto de novo. O desafio das doenças crônicas no Brasil. Olá! O aumento da prevalência das condições crônicas é o principal fator que pressiona os sistemas de saúde em todo o mundo. Se 100 anos atrás as causas de morte eram principalmente as doenças infecciosas e parasitárias, hoje a maior carga pertence às doenças crônicas não transmissíveis. As mais importantes são as doenças cardiocirculatórias, o câncer, o diabetes e as doenças crônicas pulmonares. No Brasil, 31% dos adultos afirma ter pelo menos uma doença crônica. Essa proporção aumenta conforme a faixa etária, chegando a 79% dos idosos com mais de 65 anos. Já a partir dos 50 anos de idade, a prevalência de doenças crônicas aumenta consideravelmente e acaba levando à polimedicação, que é o uso simultâneo de vários medicamentos. Nos idosos, por exemplo,
1 em cada 3 utiliza mais de 5 medicamentos contínuos. O desafio das doenças crônicas é que elas exigem um outro modelo de cuidados em saúde. O primeiro desafio é... Travou de novo. Vamos voltar lá para o vídeo. Ele está falando agora do desafio da atenção básica no cuidar dessas doenças. Precoces. Esse continua sendo um desafio no Brasil. Em média, uma pessoa pode levar 1 ano para conseguir percorrer a jornada entre uma consulta médica, fazer os exames, retornar ao médico para fechamento do diagnóstico e receber uma prescrição de tratamento. Essa dificuldade é maior principalmente na parcela da população com mais baixa renda. Por isso, é importante que existam ações que possibilitem a detecção de risco nos pacientes, especialmente nas doenças crônicas mais assintomáticas. Essas ações são chamadas de rastreamento em saúde. Um teste positivo no rastreamento é o primeiro passo para a obtenção de um diagnóstico, que deverá ser confirmado pelo médico. Um exemplo bem conhecido é o teste de glicemia, capaz de detectar pacientes em hiperglicemia de uma forma rápida, acessível e bastante confiável. E uma vez que o paciente recebe o diagnóstico e consegue iniciar o tratamento, daí começa uma outra jornada. O acompanhamento, as consultas periódicas, os exames, os ajustes necessários na medicação e a força de vontade para mudar hábitos de vida. Imagine que mesmo em países desenvolvidos, como a Inglaterra, um doente crônico passa, em média, apenas 3 horas por ano com o médico, sendo que um ano possui 8.760 horas. Por tudo isso, a adesão ao tratamento é um dos maiores desafios que temos hoje na saúde. A Organização Mundial da Saúde estima que 50% dos pacientes crônicos têm baixa adesão ao tratamento. Um estudo com mais de 150 mil pessoas, por exemplo, feito nos Estados Unidos, mostrou que a adesão a medicamentos contínuos para glaucoma, dislipidemia, osteoporose, diabetes e hipertensão variam de 37% a 72% nos primeiros 12 meses de tratamento. Nos hipertensos tratados por mais de 10 anos, 22% interrompem e reiniciam o tratamento durante este período. E 39% abandonam o tratamento definitivamente. Fica claro que o cuidado típico, centrado apenas no médico, com um diagnóstico e uma receita de medicamentos, não funciona bem para as doenças crônicas. É preciso um trabalho multiprofissional e um acompanhamento mais contínuo da saúde desses pacientes. E é preciso trabalhar o autocuidado apoiado, pois essas doenças exigem que o paciente seja o verdadeiro protagonista do seu tratamento. Portanto, é importante que existam também ações que melhorem a gestão e o acompanhamento do tratamento desses pacientes. Isso juntamente com as ações de prevenção e rastreamento em saúde. E essa é a base dos serviços clínicos que o farmacêutico vem desenvolvendo. É isso aí. Obrigado e até a próxima. Pronto, esse homem que estava falando, ele é farmacêutico, mas ele falou tudo que deve ser feito numa unidade básica de saúde para prevenir a doença, para diagnosticar e para ter o acompanhamento desse paciente lá na unidade básica de saúde. Então, vocês entenderam melhor como se dá toda essa questão da vigilância dessas doenças crônicas não transmissíveis, né? Pelo que eu falei, esse vídeo, e o que vai ajudar mais ainda é você ler a apostila, certo? Vai fixar melhor, né, mais informação para vocês. Como eu falei a vocês, que hoje nós temos logo 2 temas, né, a trabalhar, que eram essas doenças, e também iniciar o programa de saúde mental. Então, eu vou iniciar esse programa de saúde mental, só falando sobre o programa, como o programa funciona. Porque a disciplina saúde mental vocês vão ter, né, com outra estrutura, e ela é onde vai mastigar direitinho, explicar direitinho como se dá essa doença e como é o tratamento dessa doença aqui no Brasil. Então, eu só vou mostrar o programa, certo? Porque essa disciplina vocês vão terem
O vídeo está bem próximo de acabar, tá certo? Assim que acabar, nós não damos intervalo e rapidinho a gente termina essa parte da Política Nacional de Saúde Mental. Também, essa Política Nacional de Saúde Mental tem um bom conteúdo na apostila de vocês. Podem olhar, observar, são muitas páginas e que vocês precisam ler. Precisa ter esse conhecimento, porque vocês vão trabalhar, sim, em algum momento na atenção básica e tem que ter conhecimento dessas doenças, tá certo? E por que não de saúde mental? Tem pessoas, né, que têm, né, um certo preconceito quando se fala em saúde mental. Vocês conhecem alguma pessoa que tem problema em saúde mental? Convivem? Pronto. E o que é saúde mental? Você sabe o que é saúde mental? Saúde, vocês sabem, né? E a ausência de doença. E saúde mental é só a ausência de uma doença na mente? Vocês acham que é só isso? Não. Para se ter saúde mental, é necessário, né, um conjunto de bem-estar, não só psicológico, mas também físico, social, viver bem na sociedade, um bom convívio com a família, também no trabalho, na vida amorosa. Então, é um conjunto de vários fatores que vai contribuir para que a pessoa tenha uma boa saúde mental, como também administrar bem suas emoções. Saber administrar. Não é dizer assim, para poder ter saúde mental, eu não posso nunca me estressar. Não. Todo mundo se estressa, todo mundo tem medo na vida, né? Tem aí os pânicos, os transtornos do pânico, mas todo mundo tem medo, todo mundo tem ansiedade, mas é saber controlar essas emoções. Porque atualmente, essas doenças, né, mentais, psicológicas, têm acontecido bastante no cenário mundial. E aqui no Brasil também tem aumentado muito, muito o número de pessoas que procuram o serviço de saúde porque está desenvolvendo, né, uma grande tristeza, estresse, ansiedade e entre tantos fatores desenvolve a depressão. A depressão é uma doença que acomete muita gente, lamentavelmente muita gente jovem, que não tem vontade de viver, que se isola e chega a uma determinada situação de surto mesmo, que não tem controle mais de si. Então, o Ministério da Saúde tem um olhar diferenciado para essas pessoas, né? Atualmente, visto que antigamente o olhar era outro, era isolar essa pessoa da sociedade. E isso não ajuda em nada, certo? Então, esse programa, ele serve para isso, para que lá na atenção básica, quando você estiver trabalhando junto com a equipe, você possa identificar esse paciente que está desenvolvendo, né, algum problema mental e poder ajudá-lo, poder direcioná-lo a outro serviço, tipo um apoio psicológico, se precisar de medicação, um apoio também de um psiquiatra. Muitas desordens mentais também é causada pela falta de hormônios, né? Então, vai fazer a dosagem do hormônio, investigar através de um exame, depois faz a reposição com medicação e acompanhamento, e essa pessoa depois tem uma boa qualidade de vida e leva a sua vida normal e feliz, certo? Então, a Lei 10.216, lá de 2001, é a lei que estabelece a Política Nacional de Saúde Mental, que mudou o modelo de internação compulsória e os manicômios pelo tratamento em liberdade numa rede de atenção psicossocial
que envolva a reinserção social com a participação da família e a internação por curta permanência quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Então, o que quer dizer essa lei? Que antigamente existia, né? Aí ele chama de manicômios, mas a gente conhece muito bem como os hospitais psiquiátricos. Tem aí o de Garanhuns, né? Logo no centro da cidade, ali próximo ao Relógio das Flores. Então, muitas cidades tinham o seu hospital psiquiátrico. E ali, o que era? Qual a função daquele hospital psiquiátrico? Muitas vezes não era para tratar o paciente, e sim para aprisionar ele, para tirar ele do meio social. E às vezes era só um surto, a pessoa estava em um surto que poderia uma medicação resolver no momento do surto e ele voltar ao seu convívio normal, familiar e social. Mas não, quando ia para a internação, além do surto, tinha que ficar internado. E por muito tempo, uma internação de um hospital psiquiátrico nunca se resolvia em um mês. Sempre, vários meses, 6 meses, e terminava pacientes morando lá. A família até esquecia que o seu paciente, seu parente estava lá. E achava até bom, porque para muitas pessoas ainda tem essa visão de que o paciente psiquiátrico, né, ele é diferente, ele incomoda, ele não pode estar no meio das pessoas, e não é isso. A lei veio para mudar isso. Então, acabou mesmo com vários hospitais, vários manicômios, foi extinto, não funciona, porque lá realmente não era o tratamento, muitas vezes não era humano, era bem desumano, eles passavam por situações que desumanas mesmo. Então, houve essa reforma pensando num bem-estar e numa qualidade de vida de um paciente psiquiátrico, porque todos nós, né, temos a possibilidade de um dia ter um surto. E a internação vai resolver? Quando eu estudava, eu visitei o Hospital Psiquiátrico de Garanhuns. A minha visão foi essa. Hoje eu estou boa. Se eu passasse uma semana lá, eu ia me tornar um deles. Eu ia surtar lá dentro. Aquilo não curava ninguém. Pelo contrário, só complicava mais a situação mental daquele paciente. A lei propõe, essa lei, né, 10.216, que é a Política Nacional de Saúde Mental, ela propõe substituir as práticas de internação por outros tipos de serviço, como, por exemplo, o CAPS. Quase toda cidade tem CAPS, não é assim? Tem cidade grande, dependendo do porte, que pode ter mais de um CAPS, porque existem vários tipos de CAPS. E a proposta do CAPS é o quê? Nós vamos conhecer como funciona o CAPS. O CAPS não é escondido, né? É em um lugar próximo, bem acessível e realmente está dando certo. Como também existe os leitos de saúde mental em enfermaria de hospitais gerais, tipo o Dom Moura é um hospital geral. Tem que disponibilizar leitos para pacientes psiquiátricos em surto, só para ser hospitalizado até o momento de resolver o surto dele. Toma as medicações, né? Quando ele está agressivo, surtando, e depois ele retorna para um serviço de acompanhamento, que pode ser a Unidade Básica de Saúde e o CAPS. Também foi pensado em equipes de consultórios de rua, tem cidade que tem, unidades básicas de saúde, e todas vocês têm acesso à unidade básica de saúde, os centros de convivência e residência terapêutica. A residência terapêutica foi pensado para aqueles pacientes que não...
E já estava com tanto tempo lá no hospital psiquiátrico que a família esqueceu que não tem uma família que o acolha. Então foi pensado em uma residência terapêutica, que é uma casa, né? Uma moradia onde se junta, né, de 6, no máximo até 8 pacientes psiquiátricos e vão morar nessa casa. E lá eles vão ter acompanhamento também do psicólogo, do psiquiatra, do assistente social. E o governo financiando essa casa e os gastos com essa casa, com alimentação, com água, energia. Então ele tem a sua residência, sua chave, que ele entra e sai na sua casa a hora que ele quer. Vamos ver aqui os pacientes dos hospitais psiquiátricos, gente. Eles viviam em situações de abandono, extrema pobreza. E muitas vezes o problema se cronificava pela internação. E em vez de resolver o problema, só aumentava o convívio com aquelas pessoas lá. Então, muitos levavam sua roupa quando chegava lá. Os outros pacientes, né? Pegava seus bens, seus objetos pessoais, suas roupas, tinha que usar aquelas roupas de lá do hospital. Não podia ter acesso a nada, a um colchão não tinha, porque por mais que colocasse colchão, eles se rasgavam, tocava fogo, então dormir no duro, como se diz. Uma alimentação que também foi pesquisada, que a alimentação não era de qualidade e que eles não comiam a quantidade que eles precisavam, né? Tem pacientes psiquiátricos que têm uma fome um pouquinho elevada e sua fome não era saciada. Muitos eram agredidos lá dentro. E ter que aceitar tudo isso calado, porque se desenvolvesse, né, alguma expressão, ele já pensava que a pessoa estava surtando e já entrava com mais medicação para passar os dias dormindo. Aquele paciente que resistia à medicação, que continuava acordada e que se ainda expressasse algum desconforto, era utilizado até choque elétrico. Vocês já viram isso? Pesquise, assista vídeos, tem filmes que é terrível sobre a vida em um manicômio. Aquilo não é vida para nenhum ser vivo. Imagine um ser humano passar por uma situação daquela. Pesquise vídeos, tá certo? Tem filme aí, eu não lembro o nome de um filme que é terrível sobre a vida em um manicômio. Então, eles não viviam em surtos permanentes, né? Ninguém vive em surto o tempo todo. O surto é um momento, se resolve e vida que segue. Mas não, eles não vivem em surto permanente e tinha que ficar permanência lá dentro desse hospital. Mas o tempo de internação faz com que as relações sociais acabem. E assim muitas pessoas a morar no manicômio. De tanto que eles viviam lá, o familiar esquecia, a sociedade esquecia. Ou até melhor, achava era bom que ele ficasse lá para não perturbar em casa. Muitos lutavam pela vaga de um paciente lá, muito familiar queria. E até na justiça brigar por uma vaga em um lugar daquele. Ao chegar aos hospitais, suas cabeças não eram raspadas, inclusive de mulher, podia ter o cabelo lindo como fosse. Lá não podia ter cabelo grande, porque era motivo de outra pessoa puxar. Então, uma coisa desumana já começava por aí, raspar a cabeça. As roupas arrancadas, os nomes descartados, lá não se utilizava o nome do paciente, sim o número dele.